Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Neste vídeo nós vamos iniciar aqui um novo assunto nas nossas aulas de Sociologia. Nesse vídeo e nos próximos nós vamos falar sobre o tema da globalização e integração regional. A gente vai discutir um pouquinho do que significa esse conceito de globalização, como ele é aplicado, quais são os seus significados e quais são os usos políticos, ideológicos que se faz desse conceito. Então, nesse primeiro vídeo, a gente vai um pouco introduzir o tema. A gente vai falar sobre como que iniciou-se esse processo que a gente chama de globalização, quais eram as ideias por trás e algumas das críticas a esse modelo de globalização que se impôs na sociedade contemporânea. Bom, primeiro, quando a gente fala de globalização, a gente está falando do momento do sistema capitalista atual. Então, o capitalismo hoje, como ele está colocado no mundo, como ele se comporta no mundo, é um capitalismo globalizado. Então, quando a gente fala de globalização, a gente está falando de um momento do capitalismo, desse momento que o capitalismo está vivendo. Só que o que a gente chama de globalização vai para além da economia. A globalização tem dimensões econômicas, ela se relaciona ao capitalismo atual, mas a globalização ela também tem implicações ou dimensões sociais, políticas e culturais. Então, a globalização ela interfere em diferentes esferas da vida humana. No caso da sociologia, que é a disciplina que a gente está estudando, a globalização ela é estudada através da análise das relações de poder, da organização da produção e das ideologias produzidas em escala internacional. Então, a sociologia ela vai se interessar, quando ela analisa a globalização, por como as relações de poder se dão, e aí a gente vai ver que as relações de poder no mundo globalizado, elas estão para além dos estados nacionais, estão para além das fronteiras dos estados nacionais. Tem a ver com a organização da produção. A produção no capitalismo internacional, ela é uma produção globalizada. Cada etapa da produção acaba se colocando num lugar diferente, ela extrapola fronteiras dos países. Então, por exemplo, o design se coloca num país, a extração de matéria-prima se coloca em outro, a fábrica se coloca em outro e assim por diante. Então, é uma produção, um sistema de produção globalizado, que está para além das fronteiras nacionais. E também, a globalização ela se refere a ideologias produzidas na escala internacional. A gente viu em outras aulas, né, que quando a gente fala de ideologia, a gente está falando ou de uma ideia que justifica um determinado modelo, um determinado padrão social, ou a gente está falando de um conjunto de ideias de um determinado grupo. Então, quando a gente fala de globalização, a gente está falando do surgimento dessas ideologias, seja para justificar dominações em nível internacional, seja para reunir sob a mesma ideologia grupos dispersos por vários países, mas que se enxergam como tendo características em comum. Então, a globalização ela vai gerar fenômenos como esse, de grupos que se entendem, que se percebem como integrados, como tendo algo em comum, mesmo sendo composto por pessoas que nunca se viram, mas que estão em diferentes lugares do mundo. Pois bem, quando a gente fala de globalização, um momento, digamos, crítico da globalização, um momento que a gente pode dizer que a globalização estava verdadeiramente consolidada, foi no início da década de 1990. No início da década de 1990, o neoliberalismo, que a gente estudou em aulas anteriores, era visto como a única alternativa possível para o desenvolvimento econômico e social. Então, para que os países se desenvolvessem, para que o mundo se desenvolvesse, para superar os problemas econômicos e sociais, o neoliberalismo era a única solução. Por isso, ali no começo da década de 90, a gente tem o que era chamado de pensamento único. O que é o pensamento único? É uma hegemonia entre governantes, entre economistas, do pensamento neoliberal. Então, o neoliberalismo era visto como a única solução possível. E isso é representado pela frase da Margaret Thatcher, que a gente já viu em outras aulas. A Margaret Thatcher gostava de fazer frases de impacto, né? E a frase dela referente a esse contexto é "There is no alternative", não há alternativa. Então,
fora do neoliberalismo não existia a possibilidade do mundo sobreviver, do mundo se desenvolver. Então, nesse contexto do pensamento único, a globalização era vista como um processo natural e benéfico para a humanidade, ou seja, não tinha outra possibilidade. O mundo iria se globalizar, não tem jeito, não tem outro caminho, não tem outra alternativa, o mundo vai se globalizar. E essa globalização seria natural, ou seja, acabaria acontecendo de um jeito ou de outro, e necessariamente benéfica para a humanidade. Então a globalização derrubaria fronteiras econômicas, fronteiras sociais, fronteiras políticas, e isso traria benefícios para toda a humanidade. Então esse pensamento único, lá no início da década de 90, trazia essa noção de que a globalização era necessariamente boa, e que a globalização era necessariamente boa dentro de um modelo neoliberal. Então o modelo neoliberal de economia e o mundo globalizado em vários aspectos seriam a chave, seriam o meio pelo qual a sociedade humana se desenvolveria, né? Que o mundo, de um modo geral, se desenvolveria, que os países subdesenvolvidos melhorariam de condição através da globalização, seguindo o modelo neoliberal. Então percebam que o neoliberalismo e a globalização, ali no começo da década de 90, eles estão relacionados. Não é qualquer globalização que nós estamos falando, é uma globalização no modelo neoliberal. E quando a gente fala de globalização no modelo neoliberal, a gente está falando em rompimento de barreiras, principalmente comerciais, barreiras econômicas, livre circulação de capital, livre circulação de mercadorias. Essa visão positiva da globalização, ela era compartilhada mesmo por autores que eram críticos a um liberalismo econômico, a um modelo capitalista mais agressivo, era compartilhada por diferentes pessoas. Um exemplo disso é o Marshall McLuhan. McLuhan é um pouco mais antigo, a gente está falando ali do começo da década de 90, McLuhan morreu em 1980. Mas ao longo do século XX, ele escreveu uma série de obras e ele era visto como um autor à frente do seu tempo, né? A gente lê as obras dele hoje, tem a impressão que ele está escrevendo hoje, de tão à frente do tempo que eram as obras do McLuhan. Ele via a globalização como a formação de uma aldeia global única. Ele entendia que o processo de globalização que ele via começando a acontecer no século XX levaria a humanidade a um momento no qual a cultura de todo o mundo seria mais ou menos a mesma. Por isso que ele fala de uma aldeia global única. Seriam rompidas todas as fronteiras sociais, econômicas, culturais, linguísticas, enfim. Todo o mundo compartilharia de uma cultura em comum. E isso seria possível graças à tecnologia, já que a tecnologia permitia a difusão imediata das notícias, mantendo toda a população informada. Então, as tecnologias de informação e as novas tecnologias de comunicação fariam com que as pessoas recebessem notícias em tempo real de qualquer lugar do mundo. Então hoje, para a gente é fácil de imaginar isso. Cada pessoa no seu celular recebe em tempo real, pode receber em tempo real, notícias de qualquer lugar do mundo. Então para ele, esse compartilhamento de informações, esse compartilhamento de notícias, ajudaria a derrubar essas fronteiras entre países. Além disso, os meios de transporte fariam com que as viagens fossem mais rápidas, dando a sensação de que as distâncias seriam encurtadas. Então, a gente teria a impressão de que as distâncias seriam cada vez menores. Então, seria mais fácil ter contato com pessoas de outros lugares, graças aos meios de transporte. E graças a essa evolução dos meios de transporte, né, que causaria uma mobilidade mais rápida, isso permitiria o funcionamento de um gigantesco mercado global. Então a gente não teria mais mercados locais, a gente teria um único grande mercado internacional, um único grande mercado global, em que produtos, né, mercadorias e capital do mundo todo circularia pelo mundo todo. Então, de novo, a gente romperia nessa globalização idealizada pelo McLuhan, a gente não teria mais o pensamento, a organização de uma economia, de uma política, de uma sociedade local, mas uma economia, uma política e uma sociedade global.
Isso levaria à homogeneização dos hábitos e formação de uma identidade universal. Então a gente não teria mais culturas locais, a gente teria uma única e grande cultura universal. E isso faria com que surgisse uma cidadania global, ou seja, a cidadania não seria algo referente a cada estado, a cada país ou a cada nação, mas a cidadania seria algo global. O exercício da cidadania seria um exercício global, um exercício que valeria para todo o mundo. Então essa é a ideia do McLuhan. Percebam que o McLuhan tinha uma visão extremamente positiva sobre a globalização. Né? O McLuhan ele enxergava a globalização como algo benéfico para a humanidade, que levaria a um momento em que o mundo não teria mais grandes diferenças causadas pela regionalização e que todos compartilhariam mais ou menos da mesma cultura, das mesmas informações, dos mesmos benefícios. Então McLuhan via, lá em meados do século XX, olhando para o futuro, ele via a formação de uma grande aldeia global e que isso seria bom, a globalização traria benefícios para a humanidade. Por outro lado, nós temos um dos mais importantes geógrafos, não só do Brasil, mas um dos mais importantes geógrafos do mundo no século XX, o Milton Santos. Ele vai na contramão do que pensa o McLuhan. O McLuhan enxerga a globalização como um caminho de avanços para a humanidade, um caminho de melhorias para a humanidade, mas o McLuhan morre em 1980. O Milton Santos, ele vivencia os resultados da globalização através do modelo neoliberal nas décadas de 80 e 90. E ele observa que a globalização, ela não estava gerando uma grande aldeia global, superação das fronteiras, superação das desigualdades. Pelo contrário, a globalização estava gerando desigualdades sociais, não apenas em nível local, mas em nível internacional. Desigualdade entre países, desigualdade entre culturas, desigualdade entre nações. Além disso, ele observa, na contramão do que o McLuhan pensa, que, ok, as notícias são compartilhadas cada vez mais rápido, mas essas notícias elas não chegam na mesma velocidade para todos. Essas notícias elas não se convertem em informação para todos. Nem todos têm acesso às mesmas notícias e nem todos têm acesso à informação com qualidade. Então as pessoas são bombardeadas com informação o tempo todo, mas nem sempre essa informação, essas notícias, se convertem em conhecimento, se convertem em algo produtivo. Então, muitas vezes a pessoa é bombardeada pelas notícias, bombardeada pelas informações e absorve pouco. Então, o que o McLuhan imaginava das pessoas tendo acesso à informação o tempo todo, na prática, não se deu, porque as pessoas recebem informação, mas não conseguem absorver, ou por falta de tempo, ou por excesso de informação, ou simplesmente por não saberem como lidar com a informação. Isso, inclusive, é uma discussão que nós temos na área de educação hoje. Que hoje a educação tem um papel muito mais do que informar as pessoas. A educação ela tem o papel de ajudar as pessoas a serem capazes de absorver a informação. Então, antigamente, as pessoas iam para a escola para ficar sabendo das coisas. Hoje em dia, você pode ficar sabendo das coisas através da internet, através de outros meios. Então, a escola ela passa a ter o papel de ensinar a lidar com essas informações, a transformar essas informações em conhecimento útil, em conhecimento prático, né? Aprender a lidar com essas informações. Então, a grande quantidade de informação que circula no mundo, ela não se converte em conhecimento para a maioria das pessoas. Outro problema que o Milton Santos coloca, realmente há um encurtamento das distâncias, novos meios de transporte, né, novas formas de viajar, mas esses novos meios de transporte, essas novas formas de viajar, elas só são efetivas para quem tem condições de viajar. Não é toda a população que tem condições de viajar de avião, não é toda a população que tem condições de viajar em meios de transporte rápidos. Então esse encurtamento das distâncias ele é um privilégio de grupos específicos dentro da sociedade internacional. Então não é algo que beneficiou a toda a comunidade humana, mas a grupos específicos. E continua sendo, a gente vai ver num outro vídeo, essa coisa da viagem, a capacidade de viajar, inclusive se torna um meio de distinção social. Quem pode viajar se identifica com um determinado grupo, normalmente de elite. Quem não pode viajar se identifica com um grupo subalterno.
Outra coisa que ele coloca, o Milton Santos, é que o McLuhan disse que formaria-se um mercado global, um mercado internacional. Só que esse mercado global, ele não superou as diferenças internacionais. Pelo contrário, ele remarca essas diferenças regionais. Ela coloca uma hierarquia, esse mercado global, ele coloca uma hierarquia entre produtos de diferentes lugares. Pensem entre vocês. Vocês encaram da mesma forma quando vocês ouvem falar que uma coisa foi feita nos Estados Unidos ou quando foi feita na China? Vocês encaram da mesma forma quando alguém fala isso aqui foi produzido na Coreia do Sul, ou isso aqui foi produzido na Europa, ou isso aqui foi produzido no Paraguai? Então se colocam, se remarcam essas diferenças regionais. Então o mercado global, ele reforça determinadas hierarquias, ele não acaba com essas hierarquias. E além disso, o mercado global, ele não tem sido tanto responsável por facilitar o consumo, por facilitar o acesso a bens de consumo. Pelo contrário, ele tem incentivado o consumismo, ou seja, o ato de consumir de forma desregrada, consumir sem ter a necessidade, consumir aquilo que eu não preciso. Então, o mercado global ele tem ido muito mais no caminho de um consumismo mais predatório do que de ampliar o direito ao consumo. Além de tudo isso, a globalização tem enfrentado problemas como disputas étnicas. Dentro de um mesmo país, você às vezes tem grupos étnicos diferentes que não se reconhecem como parte daquele país. E aí você pensa, na globalização você vai diminuir as fronteiras. Só que se dentro de um país existe um grupo que não se identifica com aquele país, imagina ele se identificar com o mundo inteiro. Então você tem as disputas étnicas. Hoje é cada vez mais crescente, principalmente em países mais desenvolvidos, não apenas, mas em países mais desenvolvidos a gente tem visto isso com mais força, a xenofobia, que é o preconceito contra estrangeiros. Então como é que você vai falar de uma globalização, de uma aldeia global em superação das fronteiras, quando você olha para o estrangeiro e enxerga o estrangeiro como inferior, ou como perigoso, ou como indesejável? Mesma coisa os movimentos separatistas. Você tem na Espanha, por exemplo, a Catalunha e o País Basco que querem se separar da Espanha. Se a gente está falando em superação das fronteiras, percebem que é uma contradição com ter regiões que querem criar novas fronteiras? E a gente está falando de globalização e superação das fronteiras? Então, esses fenômenos, como as disputas étnicas, a xenofobia, os movimentos separatistas, não permitem a gente falar em uma cidadania global nos dias de hoje. Então as cidadanias ainda são nacionais, as cidadanias ainda são locais. Não dá para a gente falar de uma cidadania global, né, em ser cidadão do mundo, em eu poder estar em qualquer lugar do mundo e ter os mesmos direitos. Isso ainda não existe, isso ainda está longe de acontecer. Então, a partir das ideias do Milton Santos, a gente percebe que aquela visão meio utópica do McLuhan, que enxergava a globalização como algo benéfico para o futuro da humanidade, não está se concretizando. Isso significa que a globalização é necessariamente ruim? Ou será que dá para ter uma globalização de outro jeito? Dá para ter uma globalização diferente da que nós temos hoje? Se a gente parar para pensar, os mesmos avanços técnicos que intensificam, que reforçam as características negativas do capitalismo, também podem ser usadas para promover o desenvolvimento humano. Vamos pensar, por exemplo, nos meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação de massa, eles podem ser usados para intensificar o consumismo? Podem, mas eles também podem ser usados para divulgar uma educação para o consumo, uma educação financeira. As mesmas tecnologias que permitem uma circulação do capital, uma circulação dos investimentos, que não necessariamente leva em conta as características e os problemas sociais de cada país, esses mesmos mecanismos permitem que você crie fundos de investimento voltados a questões sociais. Então, as mesmas características, aliás, as mesmas ferramentas que intensificam o que é negativo no capitalismo, também pode ser usado para promover o desenvolvimento humano.
Então a questão, quando a gente vai falar da globalização, não é dizer se a globalização é boa ou ruim, ou dizer se a tecnologia é boa ou ruim. A questão é como essa globalização está sendo feita, como essas tecnologias estão sendo usadas. Dependendo de como isso está sendo feito, pode ter efeitos negativos. Dependendo de como está sendo feito, pode ter efeitos positivos. Então, dependendo de como a tecnologia é usada, ela pode ter efeitos muito danosos para a comunidade internacional. Dependendo de como ela é usada, ela pode ter efeitos muito positivos para a comunidade internacional. Então, no contexto que nós vivemos hoje, muito mais do que pensar em ser a favor ou contra a globalização, a gente tem que pensar se a globalização existe, se ela faz parte do contexto em que nós vivemos, se ela está aí, é possível que ela se desenvolva de uma forma que não seja prejudicial para as pessoas? Se é possível, como fazer que isso aconteça? Então, é possível a gente pensar numa globalização não voltada apenas para o consumismo ou voltada apenas para questões comerciais, mas uma globalização ligada à promoção de liberdades, promoção da igualdade e cooperação entre indivíduos e povos. Então, uma globalização mais humana, uma globalização que busque beneficiar diferentes grupos, uma globalização que busque beneficiar, enfim, uma globalização que busque trazer melhorias para a comunidade internacional e não problemas, ok? Então, nesse primeiro vídeo a gente fez essa introdução à globalização, demos uma leve contextualização, falamos um pouco de visões positivas e negativas, e no próximo vídeo a gente vai retomar esse ponto aqui. Como é possível fazer uma globalização que não seja prejudicial? Existe outro modelo de globalização possível a ser realizado? Então a gente vai discutir isso no próximo vídeo. Até mais!